O que acontece com o corpo de um animal quando ele morre? Por que nos ecossistemas o número de níveis tróficos é limitado? Ah, se você não sabe responder essas duas perguntas, fique comigo. Aqui no canal Dascalos, que eu, professor Dedé, vou responder para você. Após a vinheta, a gente se encontra. Não saia daí, hein? É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Enem Power. É força no Enem, pessoal. E hoje nossa segunda aula, nossa videoaula, falando sobre o fluxo de matéria e energia entre os seres vivos. Só adiantando o seguinte, nós já tivemos uma aula que foi a aula sobre ecoconceitos, tá bom? Então, ó, fique ligado aí, inscreva-se no canal Dascalos Enem, ative o sininho de notificação e vai aparecer também aí para você um link, beleza? Você vai estar aqui no canal, tem um card aí, você clique nesse card e você vai ter condição aí de baixar os nossos resumos com exercícios, tá bom? E no final desse vídeo, não esqueça, ó, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos que também estão aí preparando para o Enem. Vamos lá então, dando início a mais uma aula aqui no canal Dascalos Enem, nós vamos falar então sobre os fluxo de matéria e de energia. Vamos recordar primeiramente, pessoal, o que é, qual o conceito de ecossistemas. O ecossistemas nós podemos definir como sendo a interação, a relação entre os componentes bióticos mais os componentes bióticos. Dentro dos componentes bióticos, nós podemos citar os produtores, os consumidores e os decompositores. Ou simplesmente em duas categorias, os autótrofos e os heterótrofos. Dentro dos componentes abióticos, que são os componentes não vivos, abióticos sem vida, nós citamos os fatores físico-químicos do meio. Por exemplo, fatores químicos, pH, umidade, salinidade, concentração de sais minerais. Com relação aos fatores físicos, nós podemos citar temperatura, luminosidade, ventos. Então, esses fatores físico-químicos interagindo-se com os componentes, com os fatores vivos do meio ambiente, as comunidades, nós chamamos de ecossistemas. A finalidade do ecossistema é gerar e manter a vida. Muito bem. Os componentes bióticos são os autótrofos e os heterótrofos. Vamos falar um pouco dos autótrofos. Os autótrofos, eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Merece destaque e aparece com maior frequência os autótrofos fotossintetizantes, que são aqueles seres representados pelas algas, pelas plantas e também por algumas bactérias que conseguem transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, utilizando como fonte de energia a luz. Então, nós já podemos adiantar que a luz penetra, ela entra nos seres vivos pelo processo da fotossíntese. Então, os autótrofos podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. A fotossíntese, como eu disse, os compostos inorgânicos, gás carbônico e água, utilizando-se da energia luminosa que entra nos produtores. Esses compostos inorgânicos são transformados em compostos orgânicos, aqui representado pela molécula de glicose e o desprendimento, a liberação de O2. Esta molécula de carboidrato, ela contém energia nas suas ligações glicosídicas. E é por meio da alimentação que os heterótrofos receberão, então, energia para as atividades vitais, tá bom? Já os seres quimiosintetizantes são aqueles organismos representados principalmente pelos procariontes, pelas bactérias,
eles realizam a oxidação de compostos inorgânicos e acaba gerando energia. Esta energia que vem da oxidação dos compostos orgânicos, ele vai utilizar para reagir a molécula de gás carbônico com a água, gerando, então, matéria orgânica. Tá bom? Os seres heterótrofos podem ser herbívoros, carnívoros, onívoros e detritívoros. O herbívoro são formados por seres vivos, compostos por seres vivos, que alimentam-se diretamente dos produtores. Já os carnívoros alimentam-se dos herbívoros ou de outros animais. O onívoro ou os onívoros são seres vivos que alimentam-se de herbívoros e de carnívoros. Já os detritívoros são seres vivos que alimentam-se de matéria orgânica morta. Um bom exemplo de detritívoro são os decompositores, representados por bactérias e fungos. Os heterótrofos, então, eles não conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica no meio ambiente. Então, eles acabam recebendo a energia armazenada em compostos orgânicos. Muito bem. Cadeia alimentar. É por meio dessa sequência de alimentos em que um ser vivo vai servir de alimento para o outro, nós vamos perceber a passagem, a transferência de matéria e energia. Então, acompanhe comigo aqui. Nós temos uma cadeia alimentar de ambiente terrestre, onde um organismo serve de alimento para o outro. Beleza? Então, aqui representado uma cadeia alimentar, com vários níveis tróficos. Eu tenho o nível trófico do produtor, o nível trófico dos consumidores e o nível trófico do decompositor. É muito importante a gente ter em mente que o produtor não é simplesmente aquele organismo que produz o seu próprio alimento. Não. O produtor ele é responsável pela manutenção de toda e qualquer cadeia alimentar. Então, o produtor vai ser responsável por manter esta cadeia aqui exemplificada. Já o decompositor, ele vai ser responsável pela reciclagem da matéria, transformar a matéria orgânica em matéria inorgânica, que será reutilizada pelos seres vivos. No início desta videoaula, eu deixei uma primeira pergunta. Foi a seguinte: quando o organismo morre, o que acontece com o corpo dele? O corpo dele entra em decomposição. As bactérias e os fungos vão decompor toda a matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica que será reutilizada pelos produtores. Há quem diga que, se não fosse o papel dos decompositores, o mundo seria um amontoado de cadáveres. Veja bem, vamos falar um pouco sobre níveis tróficos. O produtor, ele representa aqui o primeiro nível trófico desta cadeia alimentar. O consumidor primário, o segundo nível trófico, o consumidor secundário, o terceiro nível trófico, o consumidor terciário, o quarto nível trófico, e o consumidor quaternário, aqui, o quinto nível trófico. O decompositor participa em todos os níveis da cadeia. Observe que todas as setas chegam nos decompositores. Olha, então, o papel importante que ele representa no ecossistema, a reciclagem da matéria. Nós temos aqui também um caso de cadeia alimentar de ambiente aquático. Não foge em nada da definição, onde um organismo vai servir de alimento para o outro, numa sequência trófica, numa sequência alimentar. Aqui os decompositores são representados pelas bactérias. Agora, eu quero mostrar para vocês um assunto muito interessante. Olha só. Imagine que esta cadeia alimentar de ambiente aquático esteja em equilíbrio. Beleza? Em determinado momento, você vem e acaba introduzindo neste ambiente aquático um outro peixe, uma outra espécie,
que acaba competindo com o tubarão, pois essa nova espécie alimenta-se do consumidor secundário. Então, essa espécie ela é uma consumidora terciária. Vou ter 3 aqui de terciária. Então, há uma competição entre os dois. A população do consumidor secundário tende a reduzir, porque agora eu tenho 2 organismos, 2 seres vivos que tenho como fonte de alimento. Com a diminuição da população do consumidor secundário, a tendência é que o consumidor primário que aumente, beleza? Porque se diminuir o consumidor secundário, o consumidor primário aumenta. O que vai acontecer com a população, com a biomassa de produtor? Aumenta ou diminui? Parabéns, quem respondeu aí, diminui. Sim, porque se eu aumento o consumidor primário, ou seja, aumentou a população, a tendência é que ele coma mais produtor e a biomassa dos autótrofos aqui do primeiro nível trófico tende a reduzir. Então, essa interpretação ela é muito válida para nós e aparece sempre em alguns vestibulares para que o aluno possa analisar a cadeia alimentar. Você imagine, por exemplo, a redução na população agora de produtores. Vamos pegar a partir daqui. Beleza? Há uma redução na população de produtor. A tendência é que, se reduz a biomassa de produtor, reduza a biomassa de consumidor primário. Se reduz a biomassa de consumidor primário, consequentemente, reduz também a de consumidor secundário e vai reduzir a de consumidor terciário. E você vai interpretando de acordo com o que o examinador venha a te propor. Falaremos agora em cadeia alimentar. Nada mais é do que uma sobreposição de cadeias alimentares. Nas cadeias alimentares, que nós vimos anteriormente, cada organismo apresentava um único nível trófico. Agora aqui não, aqui eu tenho um organismo apresentando mais de um nível trófico. É o caso dessa cobra, é o caso desta ave. Olha só, aqui nós temos uma cadeia alimentar, onde nós temos aqui o consumidor primário, secundário e o terciário. Seguindo essa sequência, nós temos aqui o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Observe então que esta ave, ela tem o nível trófico, apresenta o nível trófico de consumidor terciário e consumidor quaternário. A cobra, por sua vez, ela também é uma consumidora secundária quando ela alimenta deste roedor e ela vai ser terciária quando ela alimenta-se deste anfíbio aqui, deste sapo, beleza? Então, teia alimentar, 2 pontos. Nada mais é do que a sobreposição de várias cadeias alimentares, onde um organismo, um ser vivo, apresenta mais de um nível trófico. Vamos falar agora sobre o fluxo de energia. Nós vimos que a energia ela entra nos produtores na forma de luz, certinho? Por meio da captação da luz pela clorofila dos organismos fotossintetizantes. Porém, a energia nos heterótrofos ela está presente nas substâncias químicas, né? Na matéria orgânica. E essa energia ela flui também ao longo da cadeia alimentar. Porém, olha só, a matéria, ela passa de um nível trófico para o outro, beleza? Com a morte do organismo, a matéria sofre uma reciclagem. Então, nós falamos que a matéria representa um ciclo. Um ciclo, vai e volta. Já a energia é um fluxo unidirecional e decrescente. Ela vai dos produtores em direção aos consumidores, até chegar, claro, nos decompositores. Aqui o decompositor não está explícito, mas ele faz parte de toda a cadeia alimentar. Não existe uma cadeia alimentar sem produtor e sem decompositor. Então, veja, aqui a gente observa que o consumidor primário, ao alimentar-se do produtor, ele obtém matéria, e nesta matéria tem energia.
Porém, veja, o produtor, parte da energia ele utilizou para as suas atividades vitais. Parte da energia ele vai transferir para o consumidor primário. Porém, nesta transferência de energia, parte dela é dissipada, é perdida na forma de calor. O consumidor primário, ao servir de alimento para o consumidor secundário, haverá também a transferência de energia de um para o outro. Nessa transferência, parte da energia se perde na forma de calor e assim por diante, assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Entendeu até aqui? Depois eu fiz uma segunda pergunta, que foi o seguinte: o número de níveis tróficos no ecossistema é limitado. Por que o número de níveis tróficos no ecossistema é limitado? A resposta está aqui no fluxo de energia, na disponibilidade de energia. Por que isso acontece? Porque à medida que nós vamos afastando dos produtores, menor é a quantidade de energia disponível. Então, a menor quantidade de energia disponível nesta cadeia alimentar está presente, é encontrado no consumidor quaternário. Dentro dos consumidores, a maior quantidade de energia, vai estar no consumidor primário. E claro, a maior quantidade de energia em toda a cadeia vai ser encontrada no produtor. Nós temos uma equação, uma fórmula para calcular isso, que é a produtividade dos ecossistemas, onde PPL é igual a PPB menos respiração. PPB, produtividade primária bruta. PPL, produtividade primária líquida. E o R é respiração, é uma reação metabólica de consumo. Então, veja, o PPB representa de uma maneira bem simples a quantidade de matéria orgânica produzida numa determinada área, num determinado intervalo de tempo. Eu posso substituir o termo PPB por F de fotossíntese, mas vamos manter PPB, que é a matéria orgânica produzida. Parte desta matéria orgânica é utilizada pelo produtor para as suas atividades vitais. Por exemplo, a glicose produzida, parte dela é consumida no processo da respiração. Quantidade de matéria orgânica consumida. Beleza? Isso acaba liberando energia para as atividades vitais. E o que sobra é a produtividade primária líquida, é a quantidade de matéria orgânica incorporada que poderá ser transferida para o nível trófico seguinte, que é o nível trófico dos herbívoros. Os herbívoros receberão essa matéria, parte dessa matéria ele vai utilizar para a construção de estruturas celulares, vai gerar energia e depois parte da matéria ele vai transferir para o nível trófico seguinte, que é o nível trófico do consumidor secundário e assim sucessivamente. E como a energia ela diminui à medida que nós vamos afastando os produtores, por isso que nós não vamos encontrar cadeias alimentares com muitos níveis tróficos. O fluxo de energia limita o tamanho das cadeias alimentares. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido essa segunda aula, esse segundo tópico aí no Power Enem, que é o fluxo de matéria e energia dentro do ecossistema, ou seja, nos seres vivos, beleza? Não se esqueça mais uma vez de inscrever-se aqui no canal, ativar o sininho de notificação. Valeu, um abraço, até a próxima aula.